não é? Então, esses conceitos, para o mundo corporativo e para a liderança moderna, se confundiram. Por quê? Porque Jesus nunca foi exatamente um líder servidor. Ai, ai, e agora? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, e o tema de hoje é o tipo de liderança que vai te atrapalhar. Isso mesmo, o tipo de liderança que vai te atrapalhar. Mas antes, eu quero dizer para você algo muito especial. Primeiro eu quero dizer para você que na liderança existe um conceito fundamental que é muito interessante nos dias de hoje e que vai servir para você, que é o seguinte: é justamente aquilo que você não sabe que vai levar você para um nível maior. Porque o que você sabe trouxe você até aqui, mas é o que você não sabe que vai fazer você crescer. Então, todo líder, ele precisa ter isso na mente, que o que ele já conhece, o que ele já sabe, trouxe ele até esse momento, trouxe ele até esse nível. Mas para que você continue avançando, para que você continue crescendo, como diz aqui a frase da camisa, a liderança ela é dinâmica. Ela é dinâmica, ó. Ela não é estática, né? Ela não é estática. Então, se a liderança é dinâmica e ela não é estática, o que te trouxe de conhecimento, de informação até aqui, não é o que vai fazer você crescer, é o que você não sabe que vai fazer você avançar. Então é muito importante que você compreenda que todo líder, de fato, tem que ter essa consciência serena de que precisa crescer, precisa avançar, e é aquilo que ele ainda não viu, é aquilo que ele ainda não descobriu, é aquilo que ainda não passou na sua consciência que de fato vai fazer ele crescer. E esse eterno buscar, esse eterno crescimento, essa eterna busca é o que vai fazer você como líder ou futuro líder avançar ainda mais, tá bom? Então nunca esqueça disso. O que você ainda não aprendeu, o que você ainda não sabe, é o que está preparado para você crescer, para você avançar. Então, pensa nisso e avança, porque eu tenho certeza que você vai ser o líder ou a líder que você merece ser. O tipo de liderança que vai te atrapalhar. Alguns pensam que todo tipo de liderança ajuda. Alguns pensam que todo tipo de liderança ela vai contribuir para o bem da equipe, para o bem da empresa, para o bem comum, para o bem da vida do líder. Deixa eu falar para você, existem dois tipos de liderança que atrapalham a nossa história. Provavelmente você já viu líderes que eles precisavam motivar a equipe, mesmo estando desmotivados. Provavelmente você já viu uma liderança insatisfeita, tendo que liderar pessoas que também estavam insatisfeitas. Provavelmente você já viu reclamação por parte da equipe, dizendo assim: ah, mas a minha liderança aqui não é transparente. Ah, mas a minha liderança aqui, ela não me ouve. A liderança aqui não valoriza a gente. Mas você deve também ter visto em alguma empresa ou em algum lugar, na igreja, em alguma organização, que está na sua casa, algumas pessoas dizendo assim, como líderes, dizendo: a minha equipe não não está engajada. A minha equipe, ela é reclamona. A minha equipe, ela não sabe fazer nada sozinha, não é? Então você vê com certeza cenários onde você tem equipes que reclamam da liderança e líderes que reclamam das suas equipes. Mas isso acontece por quê? Porque existem dois tipos de liderança que atrapalham a sua vida como líder. Então, se você já é um líder, você vai se identificar com algumas coisas que eu vou falar. Se você vai ser um futuro líder, você está galgando um carro de liderança, você já pode começar acertando. É uma oportunidade de você não deixar isso acontecer, tá? Então, qual é as, as lideranças, não é? Ou os tipos de liderança que não
vão te ajudar. Na verdade, vão te atrapalhar. A primeira dela, a primeira das lideranças que vai te atrapalhar é a liderança servidora. Isso mesmo. A liderança servidora vai te atrapalhar. Ah, José Rodrigo, como é isso? Como assim? Como assim a liderança servidora vai me atrapalhar? Sim, ela vai te atrapalhar dentro de um princípio que eu vou explicar para você. A liderança servidora, ela veio basicamente no começo dos anos 2000 como uma das modinhas que o mundo corporativo desenhou para trabalhar treinamentos de liderança. Deixa eu, antes de dizer para você por que a liderança servidora ela vai te atrapalhar, deixa eu contar para você um pouco dessa história. No começo ali da década de 70 para 80, uma das coisas que ficou na moda no mundo corporativo foi a dita liderança de comando e controle. Se bem que ela é muito mais antiga do que isso. Mas na década de 80 e 90, a liderança que mais ficou famosa nas empresas, que as empresas investiram alto em treinar seus líderes, foi justamente na liderança de comando e controle. O que aconteceu? O que aconteceu foi que as pessoas elas ficaram desmotivadas e desencantadas porque o comando e controle que foi colocado deixou os líderes muito autocráticos. Inclusive, até pesquisas recentes da revista Exame traz dados que no Brasil, veja bem, no Brasil, cerca de 75% dos líderes ainda são autocráticos. Líderes de centro e controle. Veja que interessante. Por quê? Porque ainda é a herança da década de 80, 70 e anteriores. E as empresas investiram muito pesado em treinamento para ajudar os líderes a serem líderes de centro-comando. E o que deu foi uma desmotivação generalizada e até hoje ainda tem resquícios ferozes da liderança de centro-controle nas organizações. Passada a moda da liderança de centro e controle, surgiu ali nos anos 2000 a moda da liderança democrática. Então, talvez tenha sido por conta da influência da nossa Constituição, né? Da mais nova Constituição, da nossa Constituinte, que é de 89, provavelmente as empresas se inspiraram na nossa Constituição e começaram a entrar na moda da liderança democrática. Era uma liderança pautada no acordo. Era uma liderança pautada naquilo que a gente podia dialogar, acordar com todo mundo para trabalharmos juntos. Mas essa não deu muito certo. Por quê? Nem todo mundo estava preparado para um sistema corporativo onde a liderança era democrática. Porque ela tinha vindo de uma liderança de centro-comando. E os líderes eram líderes muito autocráticos. E eles não conseguiram fazer a transição da autocracia para a democracia. Então, foi um fracasso. Essa moda que durou cerca de 4 ou 5 anos. Depois surgiu uma outra moda no mundo corporativo, que foi a moda da liderança servidora. E essa liderança servidora, ela foi muito inspirada, motivada, tá? Por um livro que provavelmente você já ouviu falar, talvez você já tenha até lido. Esse livro foi o livro de cabeceira de muitos executivos, o livro de cabeceira de muitos gerentes, supervisores, gestores, coordenadores. Foi o livro do avião de muita gente. Muita gente viajava e lia esse livro no avião. Foi o livro do saguão de muitos aeroportos, né? Foi o livro O Monge Executivo, do James Hunter, onde ele conta a história do monge e do executivo, do Leonard Hoffman
e do John Daly. E o monge executivo minou a mente da liderança no começo ali de 2005, entre 2000 e 2005, porque ele trouxe a ideia da liderança servidora, inspirada na liderança de Jesus, e inspirada no ato de servir, trazendo uma analogia de que a liderança servidora ela era interessante porque ela simulava a liderança de Jesus. E então foi uma grande moda, né? Foi uma grande moda da liderança servidora no Brasil. As empresas inteiras, a grande maioria delas, investiram pesado em trabalhar a liderança servidora. Mas qual foi o problema da liderança servidora? É que, é o que eu digo hoje para você, ela é um estilo de liderança que ela, de maneira contrária ao que se pensava, ela não é uma liderança totalmente eficaz ou eficaz. Por quê, José Rodrigo? Porque é o seguinte, ela é baseada na relação que Jesus teve com as pessoas quando veio aqui e na relação do cristianismo, que é o ato de servir. É o que você tem textos da Bíblia, é o que nós temos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é a palavra do próprio Cristo na Bíblia, quando ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Não é? Então, esses conceitos, para o mundo corporativo e para a liderança moderna, se confundiram. Por quê? Porque Jesus nunca foi exatamente um líder servidor. Ai, e agora? E agora? Falei para você que era controverso. Porque Jesus, deixa eu explicar para você, respira. Jesus, ele foi um líder transformador, de essência transformacional. Ele sempre levava alguém para um caminho de transformação. E ele usava o ato de servir para exercer a sua liderança, que na essência é transformacional. Era só uma ferramenta, mas não era a sua essência. A essência da liderança de Jesus era a liderança servidora. A essência dele não era. Era sim a liderança transformacional. Era de transformação. E por que a liderança servidora ela não serve como meio de fé e prática no mundo corporativo? Porque primeiro que a liderança servidora ela é pautada na ideia da transformação. E o mundo corporativo ele não olha até hoje com o foco no processo transformacional, mas sim no aspecto realizacional. É a realização, é o resultado, é o cumprimento de padrões, é o compliance, é a conformidade que rege o mundo corporativo. Não é o processo transformacional. Quiçá a melhoria contínua, como se fala muito no sistema de gestão desde o começo do ano 2000, que agora já se fala no always better. Não é nem melhoria contínua, é always better. Always better é um conceito diferente de melhoria contínua. Mas bem, voltando aqui, eu digo para você o seguinte, que a liderança servidora, ela tem que ser pautada em uma coisa: na decisão do outro de querer ser servido. Olha aí. Então é por isso que a liderança servidora ela pode atrapalhar você. Porque um líder servidor, ele só funciona se partir do princípio, veja bem, que quem recebe a liderança servidora deseja receber ela. E não é uma servidão por servir. Por isso que não deu certo no começo dos anos 2000
o advento da moda da liderança servidora no Brasil, porque ela não resiste ao campo de batalha. Então, eu trabalhei em empresas multinacionais também, lá no começo, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, e todas as empresas multinacionais viviam de modinhas. Então, uma hora, o estilo da moda era o democrático. Depois, o estilo da moda virou a liderança servidora. Depois, o estilo da moda foi a liderança situacional. Depois, virou para a moda da liderança coach. Então, o advento do coach no Brasil, principalmente com o crescimento das redes sociais, as ferramentas coach foram entrelaçadas no campo do líder coach. Então, surgiu aí a grande moda da liderança coach. E aí as empresas já viram que nem tudo no mundo corporativo, no campo de batalha, na selva, se resolve com ferramentas coach, nem com liderança coach. Processo A para B, fazer a pessoa chegar à conclusão dela, fazer perguntas. A liderança não funciona assim. Por quê? Porque é um ferramental que não resiste muito ao campo de batalha. Mais uma moda que está passando, né? Que está passando, que é a liderança coach. Então, a liderança servidora ela veio nesse caminho, mas tem um problema da liderança servidora. É que se você for um líder muito servidor, sem saber que a outra pessoa quer, deseja aquele processo de transformação, a sua liderança servidora vai se tornar uma liderança paizona, mãezona, e não uma liderança autêntica e transformadora. Olha aí, a liderança servidora só serve para quem quer se transformar. Não serve para alguém que só quer servir por servir, ou ajudar por ajudar, ou contribuir por contribuir. Não, ela não funciona assim. Todo líder servidor sofre. Por quê? Porque ele muitas vezes se decepciona com esse processo que tem a ver diretamente com a essência da liderança. O processo da liderança servidora, ele vai te atrapalhar se o outro não desejar, se o outro não estiver disposto para receber, se o outro não quiser. Servir só vale a pena para quem quer. Servir só vale a pena para quem valoriza. Servir só vale a pena para quem deseja. Então, por isso que eu vejo muitos líderes dizem, mas eu sou um líder servidor e a minha equipe está cheia de problema, eu estou cheio de problema. Esse é o problema, é que você é servidor. Não é para ser servidor. Ela vai te atrapalhar. Por quê? Porque ela tem que partir do princípio que o outro está aberto, desejando, querendo a transformação. Porque a liderança servidora só tem sentido se você for transformar a vida das pessoas e não servir por servir. Esse foi um grande erro das empresas quando analisou de maneira equivocada o funcionamento da liderança servidora. Não é apenas um líder prestativo, não é apenas um líder que é coinonia, que é sinergia, que colabora, que ajuda. Não, isso não funciona. É um líder que faz isso com um time que quer isso, que deseja isso, que está receptivo a isso e quer a transformação que esse tipo de liderança produz. Que se não for assim, nenhuma empresa vai funcionar líderes servidores. E não é uma, nem duas, nem três empresas que eu conheço, são dezenas. Que eu faço mentorias, palestras, treinamentos, enfim, e que caem na armadilha da liderança servidora. Então, entendeu o processo? Ela só funciona se tiver receptividade e desejo das pessoas de se transformarem. Senão, ela é volúvel, descartável e não resiste à primeira crise, ao primeiro conflito que aparecer. Jesus não era um líder servidor. Jesus era um líder que usava a servidão para liderar de forma transformadora. Então, anota essa frase aí. Jesus não era um líder servidor. Ele era um líder que
usava da ferramenta da servidão, de servir, do serviço, para ajudar aquele que queria se transformar. Tanto é que, se você for pegar o texto bíblico do cristianismo, do Antigo ao Novo Testamento, passando pela figura de Jesus, nunca houve uma atitude de Jesus para quem não queria. Nunca, nunca. Não houve um milagre, não houve uma ajuda, não houve nada que ele entregou, não houve nada que ele fez, se não houvesse o desejo da outra parte. A decisão de querer. Ele não gastava um minuto, não gastava um segundo servindo a quem não queria. Pega vários exemplos. Por exemplo, Jesus liderando os seus discípulos, ele chega no meio das aldeias e encontra um cego que é trazido pelas pessoas. O homem estava cego, claro e evidente essa cena. Óbvio ele é cego. É claro que é visto isso. Jesus poderia fazer o milagre de fazer aquele homem enxergar logo de cara ali, ó. Mas por que ele não fazia de cara? Ele fazia uma pergunta. A pergunta mágica da liderança que usa a servidão para transformar. Qual era a pergunta mágica? Você sabe qual era a pergunta mágica? Eu vou dizer para você qual era a pergunta mágica. A pergunta mágica era assim: que queres que eu te faça? Mas espera aí, não era óbvio que aquele cego queria enxergar diante de Jesus? Hein? Era óbvio? Não, não era óbvio. Ele estava cego. Ele era cego. Mas pode ser que ele não quisesse enxergar. Quem é que garante que ele queria enxergar? Ele poderia querer uma cesta básica. Ele poderia querer uma roupa. Ele poderia querer um prato de comida. Quem é que garante que um cego queria enxergar? Quem é que garante que um coxo queria andar? Quem é que garante que uma pessoa que está na dívida quer pagar suas dívidas? Quem é que garante que um líder desmotivado quer ficar motivado? Quem é que garante que um líder que tem uma equipe desmotivada quer que a sua equipe fique motivada? Quem é que garante? Por isso que Jesus perguntava a pergunta mágica do líder transformador. Que queres que eu te faça? Porque se não existisse o desejo, não dava para servir. Se o cego não quisesse enxergar, Jesus não faria o milagre. Se o coxo não quisesse andar, não faria o milagre. Se naquele casamento em Caná da Galileia os noivos não quisessem vinho, Jesus não transformaria a água em vinho. Se por acaso no meio do mar da Galileia as pessoas não pedissem pães e peixes para comer, ele não faria a multiplicação dos pães e peixes. Tem que haver o desejo de querer. O desejo de querer, porque tem um desejo que não é de querer, é o desejo de não querer. Tem que haver o desejo de querer para usar a servidão para transformar a pessoa. Isso é liderança. Não é servir por servir. Não é? Então, que queres que eu te faça? Nas empresas, no ambiente corporativo, no mundo em geral, na família, não dá para ser um líder servidor se você não tiver o desejo que a pessoa queira, de verdade, essência. Por isso que a liderança servidora, se ela não for essencialmente aplicada no desejo do outro, ela vai te atrapalhar. Então, primeira coisa, não seja um líder servidor bobinho. Eita, foi forte, hein? Foi forte, né? Bacana. Respira. Vou até tomar uma água aqui, que eu sei que você por essa você não esperava, não é verdade? Por isso que os líderes, e nas oportunidades que eu tenho nas minhas mentorias, nas palestras, nas empresas onde eu vou, eu explico muito isso, com muita cautela. Cuidado para você não ser um líder servidor e perder a oportunidade de fazer a coisa certa como líder. Um líder inspirador, ele não é um líder servidor. Não, não é. Por quê? Ele sabe que se ele for servidor,
ele vai estar atrapalhando o processo da liderança inspiradora. Para ser um líder inspirador, você precisa ser um líder que sabe usar o processo de transformação na vida das pessoas. O segundo tipo de liderança que vai te atrapalhar é essa daqui, ó. É a liderança estática. Estática. A liderança ela é dinâmica e não estática. Se você for um líder que tem uma liderança estática, isso vai te atrapalhar. Mas aí você pergunta, Zé Rodrigo, o que é a liderança estática? A liderança estática é aquela liderança pautada em estilos de liderança. Ah, eu aprendi que eu sou um líder situacional. O meu perfil, o meu traço, a minha personalidade é de líder situacional. Ah, eu aprendi que eu sou um líder coach, né? A moda, né? A modinha. Eu aprendi que eu sou um líder servidor. O meu estilo comportamental fala que eu sou mais assertivo, complacivo. Ah, eu sou mais acolhedor. Eu sou mais ouvinte. Esse tipo de liderança pautada no estilo ou nenhum comportamento que você tenha como traço, ele é um estilo estático. E a liderança, ela é dinâmica e não estática. A liderança, ela não está nem aí para o teu estilo comportamental. A liderança não quer saber se você é tímido ou se você é introvertido ou se você é extrovertido, se você é sanguíneo ou se você é fleumático. A liderança não está nem aí para isso. Por isso que você não precisa se preocupar com estilos de liderança. Porque se você for se preocupar com teu estilo comportamental, com o jeito como você é. Ah, eu sou muito calado, logo eu sou um líder assim. Eu sou um líder falante, logo eu sou um líder assim. Ah, eu sou um líder ouvinte, logo a minha liderança é não sei o que lá. Joga fora. Por quê? Porque isso vai deixar rígido o teu processo de liderança. A liderança ela não pode ser pautada em estilo ou comportamento. A liderança ela é pautada em metodologia. Anota aí. A liderança não é pautada em estilo e nem comportamento. A liderança ela é pautada em metodologia. Ah, Rodrigo, nossa, o que significa isso? Significa que se você tem uma metodologia, independente do teu perfil comportamental, independente do teu estilo predominante, do teu traço predominante como pessoa, como alma, como gente, essa metodologia ela vai se alinhar com a tua necessidade como líder. Por exemplo, quando você tem um método, vamos para a culinária agora. Quando você tem um método para fazer, por exemplo, existe um método para fazer arroz soltinho? Arroz soltinho existe. Existe um método para você assar uma carne na churrasqueira ou assar uma carne no forno? Existe. Aí eu digo para você, se existe uma receita de um bolo e uma metodologia para aplicar ela, se quem vai fazer esse bolo for uma pessoa nervosa, ansiosa, introvertida, extrovertida, falante, calada, sanguínea, fleumática ou não, o que isso vai importar? Absolutamente nada. É só você seguir a metodologia e
e, é claro, a receita. Respeitar o passo a passo, respeitar o método. E aí, o que acontece? Independente do teu comportamental, do teu estilo, da tua predominância, do teu traço, a receita vai sair. Tá entendendo? Então, é você respeitar a metodologia, respeitar o processo. Isso é mais importante do que se preocupar com estilos de liderança, do que se preocupar com estilos comportamentais que você tem ou não tenha. Então, eu vejo muito líder dizer assim, mas eu não consigo ser líder porque eu sou tímido. Eu não consigo ser líder porque eu sou muito falante, ou porque eu dou muita atenção às pessoas, ou porque eu sou muito calado. Joga fora, não tem nada a ver com isso. Quem foi que colocou isso na sua cabeça? Então, do mesmo jeito que independe o tipo de pessoa que vai fazer uma receita do bolo, é só seguir o passo a passo, o método e a receita que o bolo sai. Entendeu? Você não precisa se preocupar se você é alto, se você é baixo, se você fala inglês, se você tem MBA, se você tem mestrado, se você estudou em Harvard, no MIT, em Denver, na USP. Não interessa quem você é, não interessa de onde você veio, não interessa por onde você estudou ou o que você estudou. O que interessa é se você sabe o método e aplica. Entendeu? É a mesma coisa. Então, se você segue isso que eu estou te falando, a sua liderança não fica estática, ela fica dinâmica, porque você vai executar a metodologia em todas as situações do seu cotidiano. E esse processo chama-se liderança inspiradora. Por isso que a liderança inspiradora não é um estilo de liderança. A liderança inspiradora é um método. É uma ciência orquestrada. Ela não foi feita pensando se você é pobre ou rico. Ela não foi feita pensando se você estudou na USP ou você não estudou uma faculdade nenhuma. Ela não foi pensando se a sua família veio do interior ou se a sua família veio da capital. Não interessa. A liderança inspiradora, ela é um processo, um método, um passo a passo que você insere dentro do teu contexto. E adaptada ao teu contexto, ela te dá a receita, te dá o resultado. Então, a segunda coisa é a liderança que vai te atrapalhar. O segundo tipo da liderança que vai te atrapalhar é a liderança estática, pautada em estilos e tipos de comportamento. Isso não vai te levar a nada. Mas metodologia, passo a passo, receita da liderança que inspira vai te ajudar a alinhar isso.